Olá, amigos da Avante, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre as principais dúvidas em relação à MP 936. Nós fizemos um vídeo na semana passada e eu cheguei a comentar nesse vídeo para que vocês colocassem as dúvidas nos comentários. E aí, nessa semana, nós compilamos essas dúvidas, pegamos dúvidas de todos os vídeos do canal da Avante que são relacionados à MP 936. Não fique bravo comigo se eu não trouxer a sua dúvida aqui de maneira específica, porque são muitos comentários, muitas dúvidas. Tem um determinado vídeo da Avante que tem mais de 300 comentários, então assim, não dá para trazer todos os comentários, todas as dúvidas, mas nós tentamos, na medida do possível, compilar para trazer aquelas que são mais comuns, que se repetem mais. Muda o contexto, mudam as palavras, mas a essência da pergunta acaba sendo a mesma. Vamos lá então, a partir de agora vamos começar a responder essas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Alguma MP autoriza o parcelamento da rescisão? Não. Não existe em nenhum momento, nem na MP 927, nem na MP 936, nem em nenhuma outra MP deste momento que estamos vivendo do coronavírus, autorização para parcelamento do pagamento da rescisão. Nós sabemos que o pagamento da rescisão, o prazo, é previsto no artigo 477 da CLT, que desde a reforma trabalhista traz um prazo unificado de 10 dias a contar do desligamento do empregado para que a empresa efetue o pagamento. E é o pagamento em uma única parcela, não tem nenhum tipo de autorização para parcelamento da rescisão, tudo bem? Nós tivemos diversas flexibilizações que já conversamos aqui, mas parcelamento de rescisão não há nada em nenhuma MP. Outra dúvida. Posso fazer a redução da jornada com os empregados que não marcam ponto? Pode sim. Inclusive, na semana passada, nós fizemos um vídeo sobre o artigo 4º da portaria 10.486, e lá no parágrafo 3º desse artigo fala que, para os empregados que não marcam ponto, aqueles empregados, por exemplo, externos, com jornada incompatível à fixação de horário, para esses empregados nós não podemos cobrar o mesmo nível de produtividade, o mesmo nível de exigência, de desempenho que nós cobrávamos anteriormente à redução. Até dava um exemplo, imagina que antes da redução do salário, antes da redução da jornada, nós exigíamos que esse trabalhador nos entregasse, um exemplo, tá? 10 relatórios por semana. Se eu reduzir a jornada dele em 50%, pela metade, a exigência do desempenho também tem que ser pela metade. Ao invés de me entregar 10 relatórios, ele só pode me entregar 5 relatórios. A exigência vai ser em cima do tempo proporcional que eu estou fazendo a essa redução. Tudo bem? Repito aqui, o artigo 4º, parágrafo 3º da portaria 10.486, portaria essa que já até conversamos em vídeos anteriores. O BEM, lembra o que é o BEM, né? O benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Então vamos tratar aqui como BEM. Quando eu falar BEM, você já sabe que é o benefício emergencial trazido pela MP 936. Não é o benefício dos R$600, hein? O auxílio emergencial. É o benefício que nós estamos conversando aqui da medida provisória 936, o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. O bem é devido mesmo para quem tem poucos meses de empresa? Sim, portaria 10.486, artigo 2º vai falar que o bem é devido independentemente de tempo que o empregado tem na empresa, então tempo de vínculo, número de salários recebidos, cumprimento de qualquer tipo de período aquisitivo, o bem será devido. Mesmo para quem tiver, de repente, em contrato de experiência, não há no benefício qualquer exigência de período aquisitivo a ser cumprido. Muita gente confunde isso com a questão do seguro-desemprego. Tem até uma dúvida que vai ser mais específica sobre isso, que vou ler daqui a pouco, mas, meus amigos, a única relação que o bem guarda com o seguro-desemprego é na questão do valor. A parcela é calculada de acordo com o cálculo também do seguro-desemprego. Mas a exigência, ela não tem nenhuma relação com o seguro-desemprego. Próxima pergunta. É possível contribuir com o INSS mesmo tendo o contrato de trabalho suspenso nos termos da MP? Sim, o artigo 4º lá da MP 936, ele mesmo vai trazer essa possibilidade. O empregado que tiver o contrato de trabalho suspenso, pelas regras da MP 936, se ele quiser, ele pode contribuir com a Previdência na qualidade de segurado facultativo. Então, se ele quiser, veja que ele não é obrigado, se ele quiser, ele pode contribuir na qualidade de segurado facultativo, tudo bem? Não tem problema nenhum.
Fiz um acordo de suspensão de 60 dias, porém o cliente quer retornar às atividades depois de 30 dias. Como fazer essa comunicação ao Ministério da Economia? Olha só, a portaria 10486, lá no seu artigo 10, ela vai dizer que o empregador e empregado podem alterar os termos do acordo a qualquer tempo. Porém, o empregador tem o prazo de 2 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Então, veja, o acordo era de 60 dias. De repente, aquela atividade foi liberada para voltar a ser exercida ou qualquer outra alteração, o empregador precisou mudar de 60 para 30. Ótimo, pactuo com ele essa alteração e tenho 2 dias para comunicar isso ao Ministério da Economia. Aí você fala, Rafael, como que eu vou comunicar? Porque hoje, lá no Empregador Web, não tem ainda essa funcionalidade. Hoje, neste momento que estou gravando esse vídeo contigo, conversando contigo, não existe ainda essa funcionalidade. Meus amigos, a princípio, a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência orientou que fosse feito o reenvio. Então, eu enviei lá atrás com 60, agora eu reenviaria com 30. Mas essa semana, eles passaram a informação de que nos próximos dias, então isso deve ser uma coisa bem breve, nos próximos dias, deve haver uma atualização no Empregador Web. E aí vai ter a funcionalidade de alteração e retificação. Mandei errado, quero retificar, vai ter também essa funcionalidade. Eu imagino que o pessoal da Secretaria está trabalhando a todo vapor, uma vez que a MP ela teve que ser feita meio que às pressas, ainda que demorou um pouquinho, a gente se recorda, mas ela foi feita às pressas em razão do momento que estamos vivendo, e eles tiveram que também às pressas desenvolver essas funcionalidades no Empregador Web. Mas aos poucos a gente já teve atualização, inclusive, do primeiro layout, já teve atualização e deve ter aí nos próximos dias uma nova atualização para trazer a funcionalidade. Tanto a funcionalidade de alteração como a funcionalidade de retificação, tudo bem? Se eu receber o benefício emergencial da MP 936, vou ter direito ao recebimento do seguro-desemprego no futuro? Sim, isso aqui é importantíssimo. A própria MP 936, lá no artigo 5º, inciso 2, ela vai dizer que o recebimento do benefício pelo empregado não vai nem diminuir o valor futuro do seguro-desemprego e nem abater parcelas, ou seja, não vai mexer no cálculo dos valores futuros a serem recebidos pelo empregado. Tudo bem aqui? Então a própria MP ela já traz essa previsão. Se você receber agora, se você é trabalhador que está tendo seu contrato suspenso ou teve aí a pactuação do acordo de suspensão da jornada e do salário, fique tranquilo, se você receber agora o benefício, lá na frente, quando você precisar do seguro-desemprego, você não vai ter prejuízo do seguro-desemprego, é o que diz a MP 936, legal? Como fica o empregado que não possui conta bancária? Ah, essa é uma pergunta muito bacana também. Todas são muito legais, mas essa é uma pergunta muito bacana também. O que o governo fala? Se não for informada a conta bancária ou se tiver erro na informação da conta bancária, o próprio governo vai abrir uma conta digital em nome do trabalhador na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Então, caso o empregado não tenha conta ou tenha apenas conta salário, não tem nem conta corrente nem conta poupança, vai sem a informação e o próprio governo vai abrir para ele ali uma conta digital ou na Caixa ou no Banco do Brasil. Posso suspender o contrato de um empregado aposentado? Não, meus amigos, aqui não. A própria MP 936 já dizia que o empregado aposentado não tem direito ao bem, não tem direito ao benefício. E a portaria 10486, lá no artigo 4º, ela vai dizer que é vedado fazer o acordo tanto de suspensão quanto de redução do trabalho e do salário com esse tipo de trabalhador. Então, o trabalhador aposentado não tem, para ele não tem aplicação das medidas da MP 936. As medidas da MP 936 podem ser adotadas por qualquer empresa? Sim, qualquer empregador privado. Então, empresa privada pode adotar, pode ser uma instituição sem fins lucrativos, uma pessoa física equiparada que tem atividade econômica e que admita empregados. Qualquer empregador da iniciativa privada pode adotar as medidas da MP 936, independentemente de porte, hein? Pode ser microempresa, empresa de pequeno porte, grande empresa, não há qualquer vedação. A única vedação que há são para órgãos públicos. Então, órgãos públicos, estatais, organismos internacionais, esses não podem adotar as medidas. Qualquer empregador que seja do âmbito privado, aí pode adotar, não há qualquer restrição. Empregada gestante
que teve a redução do salário da jornada, receberá o salário maternidade com base no salário reduzido ou no salário anterior? Ah, meus amigos, olha só. Quando ela for receber o salário maternidade, ela é empregada, então ela vai receber do empregador. Lembra que nós temos uma lei, que é a 8.213 de 91, lá no artigo 72, ela vai dizer que, no caso da segurada empregada, é o empregador que paga o salário maternidade e abate, compensa da guia da Previdência. Então, o empregador paga e desconta o valor que pagou da guia da Previdência. Então, é o empregador que é responsável pelo pagamento do salário maternidade para a empregada que seja segurada empregada. Então, para a segurada empregada. E ela vai receber com base no salário que era antes da redução. Por que era antes da redução? Artigo 392 da CLT. A empregada gestante, ela não pode ter prejuízo nem do emprego, nem da renda. Semana passada fizemos um vídeo aqui, muito importante, dá uma olhada no vídeo, porque lá nós falamos, inclusive, alguns cuidados. Se for realmente necessário fazer a suspensão ou a redução com a gestante, alguns cuidados que a empresa tem que tomar para justamente aí não ferir o 392 da CLT, que fala que a empregada gestante, ela não pode ter prejuízo nem do emprego, nem da renda, tudo bem? Dá uma olhada lá, porque a gente comenta também sobre isso. O bebê vai nascer no dia 15. Opa, aqui é quase uma consulta. Dia 15, vai nascer hoje. Iniciando a licença maternidade, sendo que a suspensão acordada por enquanto vai até o dia 31. Como proceder? E, meus amigos, aqui não tem muito jeito não. Aqui vai ter que encerrar a suspensão do contrato no dia que nascer o bebê, porque a partir do momento do parto, invariavelmente, a partir do momento do parto, passa a contar a licença maternidade. Professor, mas o contrato está suspenso. É o empregador? Sim, é o empregador que vai pagar para ela, igualzinho eu expliquei agora, pagar para ela o salário maternidade e compensar da guia o valor do salário maternidade que ele pagou. Meus amigos, o contrato está suspenso, mas ela não deixa de ser empregada, tudo bem? E o artigo 72 da Lei 8.213 de 91, ele é claro e diz que o salário maternidade da segurada empregada é pago pelo empregador e depois compensado por ele na guia da Previdência. Então, neste caso, encerra a suspensão contratual a partir do nascimento começa a contar a licença maternidade. Então encerra, na verdade, no dia anterior e a partir do nascimento do bebê, a partir da data do parto, começa a contar a licença maternidade e aí ela tem direito, mais uma vez dizendo, à remuneração integral dela, legal? Ela não pode ter prejuízo nem do emprego nem da renda. A empresa que reduziu a carga horária e o salário pode dar férias para o funcionário? Olha só, somente depois que terminar o período da redução do salário, da jornada ou da suspensão, né? Não pode ser concomitantemente. Fez a redução do salário, maravilha, e da jornada, passou o prazo de 90 dias, e aí a empresa ainda precisa de alguma medida, ela pode utilizar então das férias? Pode, não tem problema nenhum. Só não pode ser, obviamente, concomitantemente, posteriormente ou anteriormente, não tem problema nenhum. Posso suspender o contrato e depois aplicar a redução da jornada? Olha, excelente pergunta. Posso sim. Posso fazer as duas medidas da MP 936. Só vamos lembrar que, quando eu falo em suspensão do contrato, o prazo máximo de suspensão são 60 dias. Quando eu falo em redução da jornada e do salário, o prazo máximo são 90 dias. Agora, quando eu faço os dois, o artigo 16 da MP 936 vai nos dizer que o prazo máximo é de 90 dias, hein? Então, quando eu tenho as duas medidas, apliquei as duas medidas, somando as duas medidas, não pode passar de 90 dias. Isso aqui é importante. Individualmente, cada uma tem seu prazo. Suspensão 60, redução do salário da jornada 90. Mas não é assim, 60 mais 90, portanto 150, não. Se eu for aplicar as duas, o prazo máximo para as duas são 90 dias. Legal? Aqui, artigo 16 da MP 936. A empresa pode fazer a suspensão do contrato para parte de seus empregados e a redução da jornada e do salário para outra parte? Sim, não tem problema nenhum. De repente, para alguns setores da minha empresa, eu faço a redução. E para outros setores da empresa, eu faço a suspensão. Nem a MP, nem a portaria 10486, em nenhum momento traz esse tipo de vedação. Legal? Pode, não tem problema nenhum. Meus amigos, como eu comentei na semana anterior,
A partir da próxima semana, a partir do dia 19, nós teremos o pré-lançamento dos treinamentos da Avante RH na modalidade online. Os primeiros treinamentos aí, o departamento pessoal e a formação em analista de DP. A partir do dia 19, sendo comercializado em nosso site, os conteúdos só vão ser disponibilizados a partir do dia 31, por isso que a gente está falando aqui pré-lançamento. E com valores especiais, hein? Então, a partir do dia 19, entra no site da Avante RH, valores especiais, bônus para quem contratar em pré-lançamento. É uma oportunidade única, repito, oportunidade única para você adquirir os melhores treinamentos da área de departamento pessoal e da área de RH com valores especiais. Você vai verificar lá a partir do 19, valor especial que só vai ser durante o pré-lançamento e o comecinho também do lançamento dos cursos na modalidade online, ok? Então esse valor especial que vamos tratar a partir da semana que vem vai ser durante o mês de maio e durante o mês de junho apenas. Bacana? Fica atento no site da Avante RH e também nas nossas redes sociais para ter mais informações. Te vejo na semana que vem, onde vamos fazer um novo vídeo. Não sei se com alguma outra novidade que o governo vai nos colocar até lá, ou se talvez com essa novidade do empregador web, com essas novas funcionalidades, ou ainda com assuntos que podem surgir aí de dúvidas nos comentários. Bacana? Te vejo lá, até mais, ótimo final de semana, tchau, tchau.